sou a da Hermano José, estamos aqui de volta para mais uma aulinha para reforçar os estudos do Enem, tá ok? E hoje a gente vai estudar figuras de linguagem, tá? Um dos tópicos mais cobrados no Enem. Pessoal, figuras de linguagem tem muitos conceitos e se divide em 3 grandes grupos. Hoje nós vamos estudar o primeiro grupo, que são as figuras de semântica. As figuras de semântica estão voltadas para o sentido das palavras, tá ok? Então vamos lá. Antes de começar a falar das figuras de linguagem, a gente precisa se ater a 2 grandes conceitos. Ao conceito de denotação e conotação. Denotação é quando a palavra está empregada no seu sentido real, no sentido do dicionário. Já a conotação é quando a palavra está empregada no sentido contextual, ou seja, a palavra ela pode ganhar outros sentidos dependendo do contexto que ela está empregada. A conotação nós chamamos de sentido figurado da palavra, tá ok? E a gente começa com a grande primeira figura de linguagem desse grupo, do grupo das figuras de semântica. A gente começa com a metáfora e a gente tem aqui um trechinho da música de Luan Santana. E ele diz assim: te dei o sol, te dei o mar pra ganhar teu coração, você raio de saudade, meteoro da paixão. Observem, nesse trecho dessa música, eu quero destacar uma coisa muito importante para o nosso estudo de figura de linguagem. Uma palavra chamada predominância. Nesse trechinho aqui de música, eu tenho 3 figuras de linguagem. Eu posso dizer que nos primeiros 2 versos, eu tenho aqui a hipérbole, quando eu digo te dei o sol, te dei o mar. Existe aí um exagero. No terceiro verso, eu digo pra ganhar teu coração, eu usei uma metonímia, tá? Porque eu não fiz todo esse sacrifício para ganhar só o teu coração, mas eu fiz todo esse sacrifício para ganhar toda a pessoa amada, tá ok? E eu tenho o 4º e o 5º verso que diz que você é raio de saudade, meteoro da paixão. E aí eu tenho a figura de linguagem chamada de metáfora. Então fiquem atentos às questões de Enem para a predominância, porque geralmente dentro de um exemplo virá mais de uma figura de linguagem. Agora, a figura que predomina, não é ela que vai estar nas questões que vão estar sendo resolvidas, tá ok? No caso aqui, vamos entender o que é a metáfora, tá? A metáfora, quando ele diz que você é raio de saudade, você é meteoro da paixão, ele está fazendo aqui uma comparação, pessoal. Só que nessa comparação, ele não usou os conectivos da comparação. Ele afirmou que você é raio de saudade, tá? Então, o que é metáfora? Metáfora é quando eu faço uma comparação que a gente chama de implícita. As comparações implícitas, tá? A gente pode ver aqui também. Quando eu digo a noite é um pulmão ofegante, observem que eu poderia ter dito que a noite é como um pulmão. No segundo exemplo aqui do Camões, eu digo que o amor é fogo que arde sem se ver. Olha, eu afirmo que o amor é fogo, mas eu poderia dizer que o amor é tal qual um fogo, tá certo? Quando eu digo aqui que os teus olhos são cais noturnos, eu também utilizei a metáfora, eu fiz uma afirmação. Pessoal, uma dica, sempre a metáfora vem introduzida por um verbo de ligação, trazendo uma afirmação, tá ok? Então, quando eu digo aqui que teus olhos são cais noturnos, eu poderia dizer também, teus olhos são tais quais cais noturnos, utilizando uma comparação. Acontece que aqui eu usei a metáfora e na metáfora eu faço uma comparação implícita, tá ok? Vamos para a comparação. No exemplo aqui a gente tem Ivete e ela diz: como se eu fosse flor, você me beija, como se eu fosse flor, você me rega. A gente tem aqui um exemplo clássico da comparação com o uso dos conectivos. Por exemplo, aqui o como, tá? A Ivete, ela compara-se a uma flor, tá ok? Usando os conectivos.
Aqui a gente tem um clássico da literatura, que é Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. E em um dos versos, né, do Vinícius, ele diz: pensem nas feridas como rosas cálidas. Pessoal, ele faz uma comparação das feridas deixadas pela bomba, né, que explodiu lá em cidade japonesa, com rosas cálidas. Rosas cálidas, pessoal, o significado é sangue, é quentura, é dor, tá certo? Então ele faz essa comparação entre as feridas causadas pela bomba e pelas rosas, tá certo? Utilizando quem? Os conectivos, tá ok? Pessoal, a gente vai para a metonímia. A metonímia, pessoal, ela não compara, ela troca as palavras. Ela faz uma troca de uma palavra por outra. E dentro dessa troca existe uma similaridade, existe uma semelhança, tá? Então eu consigo trocar. No trecho de uma música, eu esqueci quem é o autor, ela diz assim: devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu, tá ok? E aí, ó, devolva o Neruda. Gente, quem é Neruda? Neruda é um grande autor, tá? Pablo Neruda. E ela diz: devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade. Uma saideira, muita saudade. E levo a impressão de que já vou tarde. Essa música aqui, ela retrata o final de um relacionamento, tá ok? E nessa canção, na letra dessa canção, ela diz lá para o seu ex: devolva o Neruda, tá? E aí, será que o ex tinha mesmo o Neruda, o Pablo Neruda lá na casa dele? Claro que não, pessoal. Ele tinha uma obra de Neruda e aí ela, para cobrar isso, ela usou o nome do autor no lugar do livro. É como se eu tivesse dito para vocês: ah, eu estou lendo Machado de Assis. Pessoal, ninguém consegue ler o Machado de Assis. Machado de Assis, ó, infelizmente há muito tempo está morto. Mas eu leio a obra de Machado de Assis. Então, por isso, eu faço uma troca. E quando eu faço uma troca dos nomes, eu estou utilizando aí a metonímia, tá? A metonímia acontece em vários aspectos, em várias trocas, tá? Por exemplo, quando eu digo aqui que te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração. Como no exemplo anterior eu já expliquei, aqui existe uma metonímia. Eu troquei uma parte pelo todo. Ó, o Luan Santana, quando ele compôs essa música, ele não queria só o coração da amada, mas ele queria a amada como um todo. Mas ele usou apenas uma parte. E isso é uma metonímia. Eu também posso trocar a marca pelo produto, tá? Como assim? Eu vou lá e digo: olha, eu quero um Bombril, tá? Eu vou comprar um Bombril. Pessoal, na verdade, o que eu preciso é de uma palha de aço, tá? Mas aí a marca é tão forte que eu acabo substituindo a palha de aço pelo Bombril, tá? Então, a metonímia, ela acontece por essa troca que acontece, tá? Eu digo assim: eu estava com tanta fome que comi 2 pratos. Pratos? Eu consigo comer o prato? Claro que não, pessoal. Eu usei uma metonímia, tá? Eu não comi os 2 pratos. Eu comi o conteúdo que estava no prato. Eu fiz uma troca. E essa troca a gente chama de metonímia, tá ok? A gente chega na catacrese. A catacrese é um pouquinho parecida com a metonímia, tá? A catacrese é uma troca, mas é uma troca, eu acabo utilizando palavras que não pertencem à coisa que eu vou anunciar, porém, na maioria das vezes, não tem um nome científico para aquela coisa, ou às vezes tem esse nome científico, mas eu uso muito pouco, tá? E a gente tem aqui de novo a Ivete Sangalo, né? Quando ela diz aqui, em um trechinho da música dela, que ela diz: eu vou enfiar uva no céu da sua boca. Vocês conhecem essa música, né? Muito show.
E aí, Ivete Sangalo diz, eu vou enfiar uva no céu da sua boca. Pessoal, será que a nossa boca tem um céu? Claro que não, né? Existe um nome científico, né? Eu tenho um palato duro, você também. Mas nós não vamos dizer, a Ivete não ia cantar, eu vou enfiar uva no palato duro da sua boca, né? Então a Ivete usou céu da sua boca. E a esse tipo de troca de uso da linguagem, a gente chama de catacrese. A catacrese, ela consiste, né, no uso de uma palavra no lugar de outra por falta desse termo ou por pouco uso desse termo, tá? Vamos aos outros exemplos de catacrese. Eu digo que os pés da mesa quebraram, tá? Pés da mesa, a mesa tem pé? Não, mas eu acabo utilizando esse termo, tá? Eu acabo dizendo que eu vou comprar uma cabeça de alho, um dente de alho. Eu acabo dizendo que que eu vou embarcar num avião, tá? E a gente não embarca no avião, né? A gente embarca num barco. Mas tem um termo para o embarcar no avião? Não criaram, pessoal. Então eu acabei pegando um termo de outro lugar e trazendo para esse que não existia. E a esse processo linguístico eu chamo de catacrese, tá? As catacreses são várias. Eu tenho o bico do bule, a asa da xícara, o braço do sofá, né? Eu tenho vários tipos. A cabeça da ponte, a batata da perna, tá? Eu tenho vários tipos de exemplos de catacrese, tá? Depois da catacrese, nós temos a sinestesia. Olha que nome bonito. A sinestesia, ela consiste em empregar dentro da linguagem os sentidos, tá? A catacrese, ela explora a visão, a audição, o olfato, o paladar. Vamos ver o exemplo aqui. Na segunda estrofe aqui da música de Maria Bethânia, ela diz, é tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz. Olha, a Maria Bethânia aqui, ela explora a sinestesia, tá? Eu posso aqui, ela diz que o teu amor é tão gostoso, envolvendo aqui o nosso paladar. O teu cheiro me dá prazer, envolvendo aí o olfato, tá? Quando estou com você, estou nos braços da paz, né? A gente pode perceber aí o tato, né? O pegar, os braços, né? O sentir, tá? Então, Maria Bethânia, ela explora aqui o que a gente chama de sinestesia, tá? Então, fica atento. Toda vez que você está lendo um texto publicitário, poético, uma música, que você encontra aqui a evidência dos sentidos, né? Dos 5 sentidos, opa, isso é sinestesia, tá? Mais exemplos aqui. Agora, o cheiro áspero das flores, tá? Lava-me os olhos por dentro de suas pétalas. A gente trouxe um exemplo aqui da Cecília Meirelles, né? A nossa amada Cecília. E ela fala aqui o cheiro áspero, tá? Envolvendo aqui de novo o olfato, tá ok, pessoal? A gente chega na perífrase, tá? E a gente traz aqui uma marchinha. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, tá? E aí a gente vê aqui, cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, quando eu falo em cidade maravilhosa, eu lembro de quem? Do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem uma figura de linguagem chamada perífrase. A perífrase, ela consiste em dar um entendimento como se fosse um apelido, tá? Quando eu falo na rainha dos baixinhos, eu associo a quem? A Xuxa. Quando eu falo no rei do futebol, eu associo a quem? Ao Pelé. Quando eu falo no fenômeno brasileiro, não é? Eu estou falando de quem? De Ronaldo, fenômeno, tá? Então, a perífrase, ela consiste nisso, de atribuir um apelido, não é? Quando eu uso aquele nome, eu já sei exatamente de quem eu estou
falando, tá? Isso é uma perífrase, tá? Tá bem aqui, ó. Consiste em substituir um nome por uma expressão que identifique com facilidade. Quando eu falo do pai da aviação, eu estou falando de quem? De Santos Dumont. Quando a gente fala na Cidade de Luz, está se falando de quem? De Paris. Quando eu falo do rei dos animais, a gente está falando de quem? Do leão. E isso é uma perífrase, tá? É quando eu substituo o nome por um apelido, que esse apelido é facilmente identificado, tá ok? E a gente chegou na ironia, tá? A ironia, a gente usa ela quase que sempre, né? A gente tem muitos traquejos irônicos, né? Quando uma pessoa coloca uma roupa assim que não cai bem e a gente vai lá e diz, nossa, como você tá linda. Ou então quando a pessoa se comporta feio com a gente quer dar uma chamada nela, a gente diz, legal, seu comportamento foi invejável, né? E a gente tá sendo bem irônica. E vai, a ironia, ela depende muito do contexto que ela está sendo empregada, tá ok? A gente tem um exemplo aqui de Mário de Andrade. E ele diz, o título do poema é Moça Linda Bem Tratada. Ele diz assim, moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Né? No último verso aqui do poema, do exemplo, a gente percebe essa ironia do Mário de Andrade quando ele usa a expressão um amor, tá ok? Então, a ironia, ela consiste no emprego de palavras que querem dizer exatamente o contrário, tá ok? As ironias, esse aqui eu gosto muito, tá? Quando ele fala, é uma música de Cazuza, que país é esse? E ele diz assim, terceiro mundo só se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Cazuza aqui ele usou de uma ironia muito negra, tá? Ele utilizou aqui de uma forma irônica para criticar o Brasil, tá? Para fazer uma crítica acirrada aí aos governantes do nosso país, tá? E é muito linda a música de Cazuza, tá? E aí a gente chegou na personificação ou na prosopopeia. Aí, pessoal, ninguém ganha esse exemplo a não ser a Joelma. Quando ela cantou lá nas suas músicas, a lua me traiu, né? E aí a gente sabe que a lua, né, é um ser inanimado e ela praticou uma ação própria do homem, tá? A ação de trair, pessoal, é própria do homem, mas foi utilizada por um ser inanimável. Isso a gente chama de personificação ou prosopopeia, tá? É a caracterização, é isso, é a atribuição de características humanas atribuído a seres inanimados, tá ok? Aí aqui outro exemplozinho lindo, eu digo, a ventania às vezes surpreendia, tá? As janelas abertas do meu lar, e então as doces sombras se moviam, trêmulas, trêmulas a bailar. Pessoal, aqui eu tenho algumas características humanas, como o surpreender, atribuído à ventania, como se mover, né, atribuído às sombras, ao comportamento dessas sombras, como as sombras se encontravam, trêmulas, e elas bailavam, pessoal, elas dançavam, né? Então, eu tenho características humanas atribuídas a seres inanimados. E isso eu chamo de personificação, tá ok? Aí eu chego na hipérbole. A hipérbole é o exagero. Quando eu digo que eu estou morrendo de saudade de vocês, não é exagero, pessoal, é verdade. Mas eu usei uma hipérbole, tá? Eu não estou morrendo, eu estou com muita saudade de vocês, tá ok? Mas eu fiz aí o uso de uma hipérbole para realçar a ideia, tá ok? E aí eu tenho aqui de novo um trechinho de uma música que ele vai dizer assim, por você eu dançaria um tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô,
eu iria a pé do Rio a Salvador. Pessoal, olha aí o exagero que ele utilizou na letra da canção, tá? Por você eu dançaria um tango no teto? Nossa, que exagero, né, pessoal? Por mais que eu queira, eu não vou conseguir dançar esse tango no teto, tá? Nessa música ele diz que por você ele deixaria até de beber. Olha que legal! Deve ser realmente um grande sacrifício, tá? Então aqui a gente vê a hipérbole, o exagero para realçar o nosso pensamento, tá? Quem não já disse, né, que eu estou morrendo de fome, né? Quem não já usou essa expressão? Eu também já te falei 1000 vezes, já te mandei 1000 recados, não é? Quem não já utilizou esse tipo de expressão? Quando eu uso esse tipo de expressão, eu estou querendo realçar o meu pensamento. E isso é uma hipérbole, tá ok? Chegamos no eufemismo. Pessoal, o eufemismo, né, é uma figura de linguagem que consiste em amenizar as coisas, tá? Em suavizar aquelas expressões que a gente considera grosseira. E a gente tem aqui de novo um trechinho da Legião Urbana, que eu gostei muito da Legião nessa aula, tá? E aí ele diz aqui, estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou do 5º andar. Nada é fácil de entender. Pessoal, aqui ele utilizou a expressão ela se jogou do 5º andar para suavizar uma ação de suicídio, tá? Observem que ele não usou o termo que ela morreu, que ela se matou, que ela se suicidou. Não, ele utilizou na letra da canção, ela se jogou da janela do 5º andar. Então, ele usou aí a figura de linguagem conhecida como eufemismo, tá? O eufemismo, ele suaviza as expressões. Olha aqui o que ela diz. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Olha, ela usa aqui um eufemismo, tá? As fofoqueiras, agora, elas dizem que elas não são fofoqueiras. Elas são produtoras de biografias não autorizadas. Isso é um clássico exemplo de eufemismo, tá? A gente chegando aqui no finalzinho do nosso vídeo, tá? A gente tem aqui a antíntese, tá? Pessoal, a antíntese, ela vai parecer muito com paradoxo. Muito mesmo com paradoxo, tá? Mas eu tenho que estar atento. A antíntese, ela só usa palavras ou expressão de sentido contrário, tá? E eu tenho aqui outro pedacinho de uma música que vai dizer: sou teu ego, tua alma, sou teu céu, o teu inferno, a tua calma, sou teu tudo, sou teu nada, tá? Se eu não me engano é Paula Fernandes, ou é Vitor e Léo, sei lá, ou eles cantam essa música linda, tá? Mas eu encontro aqui um exemplo de antíntese, tá? Quando ela diz aqui, sou teu céu, o teu inferno. Observe que há uma contradição, um sentido contrário entre céu e inferno. Quando ela diz eu sou teu tudo, eu sou teu nada. Existe aqui a antíntese, a contradição entre as palavras tudo e nada, tá? E aí a gente chegou no último exemplo do nosso vídeo, que é o paradoxo. Pessoal, a banca do Enem, ele ama paradoxo, tá? Então, vejam bem a diferença entre antíntese e paradoxo, tá? O paradoxo, pessoal, ele é um tipo de antíntese mais elaborada. O paradoxo não se dá no grupo das palavras contrárias, não. Ele se dá no sentido das ideias contrárias. Olha, uma ideia não cabe na outra. Existe uma contradição profunda nos paradoxos. É como se eu acordasse e dissesse para alguém: hoje eu acordei morto de fome. Pessoal, é impossível se acordar morta, né? Então isso é uma ideia grosseira do paradoxo. Só para vocês entenderem. Quando eu digo que eu estou morta, que eu acordei morta de fome, é um paradoxo, tá? Porque ninguém acorda se está morta. Então é uma ideia que não cabe na outra ideia. Vamos ao exemplo de novo, Legião Urbana, sempre, tá?
Ele diz aqui, já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe e ninguém mais quer saber. Afinal, amar o próximo é tão demodê. Olha aí as ideias dele. Vejam se as ideias não são paradoxais. Ele diz que ele está cheio de se sentir vazio. Gente, não pode. Se eu estou cheia, é impossível estar vazia, tá? Então é uma ideia que não cabe na outra ideia. Isso eu chamo de paradoxo, tá? Ele diz: meu corpo